Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta tarde. Nós iremos meditar hoje um pouquinho sobre a fidelidade de Deus. E para isso, nós vamos ler uma passagem que se encontra em 2 Coríntios 1, do versículo 18 ao versículo 22. Quem quiser acompanhar comigo, a passagem se encontra em 2 Coríntios, do versículo 2 Coríntios 1, do versículo 18 ao versículo 22. Mas antes, vamos entregar este momento de meditação ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós nos entregamos neste momento nas tuas mãos, Senhor. Nós sabemos, Deus, o teu poder e sabemos o quanto nós precisamos de ti. Precisamos ouvir a tua voz. E quantas são as pessoas que estão precisando de ouvir, Senhor, uma resposta tua, uma orientação tua, Senhor. Então, neste momento, Senhor, nós iremos falar da tua fidelidade, porque eu creio. Nós cremos, ó Deus, que tu és fiel, Senhor Jesus. Senhor, alcança, Senhor, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta tarde, Senhor. Que esta palavra seja direcionada pelo teu Santo Espírito, Senhor. Que não venha, Senhor Jesus, da nossa própria boca, que não seja dita de nossos próprios lábios, ó Deus, mas que seja o teu Espírito Santo que esteja nos orientando agora, neste momento, e que ela caia, Senhor, em terra fértil, ó Deus, e renove a fé daqueles que precisam da tua ajuda, do teu auxílio nesta tarde, Senhor. Inclusive eu, Senhor, me coloco diante de ti, Senhor, e recebo das tuas mãos a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, amém. Em nome de Jesus, amém. Leiamos então 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 22, que diz assim: Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas vezes são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Esta passagem está escrita nas cartas aos Coríntios. Então, Paulo aqui estava falando com a igreja de Coríntios, estava falando sobre a fidelidade de Deus. Paulo explica a sua demora de ter chegado ali na igreja de Coríntios. Porque as pessoas se perguntavam entre si e diziam, penso eu, pelo que diz aqui na passagem, na palavra do Senhor, por que será que Paulo está demorando? Ele disse que viria e ainda não chegou. E isso acontece conosco também. Por que será que isso ainda não aconteceu? Por que a resposta dessa oração ainda não veio? E quando Paulo chegou em Coríntios, na cidade de Coríntios, estava falando aos coríntios, ele disse essa palavra que eu acabei de ler a vocês. Antes, como Deus é fiel. Ele estava tentando explicar àquele povo que Deus sabia o que estava fazendo. Que se Deus disse que iria chegar até aquele lugar, ele iria chegar até aquele lugar. Mas voltemos um pouquinho sobre esse tema. Deus é fiel. Quantas vezes nós não vemos na placa de um caminhão, Deus é fiel.
Na porta de uma loja, Deus é fiel. Num automóvel, Deus é fiel. Isso até já virou moda. Será que isso é para identificar uma pessoa cristã? Será que é para que nós vejamos que, porque ela está com uma placa ali no seu carro, na sua casa, no seu caminhão, na sua janela, escrito Deus é fiel, ela é realmente uma pessoa cristã? Ela realmente conhece esse Deus? Ela realmente sabe o que é a fidelidade de Deus? Mas, se nós formos pensar por um outro lado, é a palavra de Deus que está ali. E a própria palavra de Deus diz assim, que ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Às vezes nós passamos por algum lugar e vemos essa frase, Deus é fiel. E nós às vezes até caçoamos, né? Às vezes até nós gozamos. Quantas vezes a gente tem uma atitude, para que ficar colocando essas coisas aí? O que uma palavra dessa vai fazer com uma pessoa? É inútil. Uma palavra simples, Deus é fiel. Mas aí é que está o segredo. Não é uma simples palavra, é uma frase, é um trecho da palavra de Deus, tirada da palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se é uma promessa de Deus, aqui está dizendo que ela, em Jesus Cristo, ela terá sempre um sim e um amém. Não é nem não e nem sim, é sempre sim. As promessas de Deus, ainda que alguns a tenham por tardia, sempre se cumprem, diz a palavra de Deus. Antes, como Deus é fiel à nossa palavra. Quem estava falando isso era Paulo. E ele falava em relação a ele, a Timóteo e a Silvano, que estavam pregando a palavra de Deus. E a palavra que eles traziam do Evangelho de Cristo, as boas novas que eles traziam, aos lugares que eles passavam, era confirmada por Deus. E tinha nessas promessas de boas novas que eles haviam ouvido dos discípulos, recebidos, depois se tornado apóstolos quando receberam o Pentecostes, e estavam anunciando essa palavra. Eles vinham trazendo essas promessas que Jesus havia dito enquanto estava ministrando aqui na terra como homem a todos os povos, porque o povo de Deus o rejeitou. Não o reconheceu como seu Senhor, como Messias. Então nós nos tornamos filhos por adoção. E Paulo, apóstolo dos gentios, estava indo a outros povos anunciar a fidelidade de Deus. Então ele dizia, Deus é fiel à nossa palavra para conosco. E a palavra não é sim e não é não. Vocês sabem que mais com menos é menos. E a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não existe meio termo na palavra de Deus. Se ele te disse uma promessa, se ele falou com você nessa semana, quem sabe hoje, se ele tem inquietado o teu coração acerca de alguma coisa, se ele prometeu alguma coisa que você julga ser impossível, aqui está escrito que não é sim e que não é não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado, por intermédio de quem? Aqui, por intermédio de Paulo, por intermédio de Timóteo, de Silvano, de João, de Pedro, de Estevão, e hoje por nosso intermédio, por aqueles que acreditam nesse Deus, nesse Jesus Cristo da cruz do Calvário. Parecem que muitas pessoas esqueceram desse Deus, esqueceram da morte de cruz. Parece que as pessoas pensam que não vão mais morrer, que são imortais, que não vão mais deixar este corpo. Mas saibam que vai chegar um dia que nós sairemos deste corpo e a nossa alma terá que ir para algum lugar.
E se você estiver firmado na promessa de Deus, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar. Jesus Cristo subiu, ele foi preparar um lugar para nós. Se nós cremos nesta palavra, nós temos em Jesus Cristo um sim e um amém. E é por isso que quando nós dissemos uma oração, quando nós oramos, quando o pastor fala alguma coisa, quando uma pessoa diz para você graça e paz, paz do Senhor, nós temos que dizer sim e amém, porque é uma confirmação. Foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo. Não foi sim e não foi não, mas sempre nele houve um sim. Que maravilhoso saber que para todas as promessas que estão escritas na palavra de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, em todas as promessas que estão escritas nesta palavra, há sempre em Jesus Cristo um sim e um amém. Então aquele que é salvo, aquele que Jesus resgatou do poço, aquele que Jesus lavou com seu sangue, aquele que é regenerado, que é salvo, ele tem a promessa de Deus garantida, um sim e um amém. Porque quantas são as promessas de Deus, porque quantas forem as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. 1000 promessas, 1000 sim. 10.000 promessas, 10.000 sim. Tem um sim, porquanto também ele é o amém. Jesus Cristo é o amém, porque ele veio para cumprir uma promessa. E a promessa que ele cumpriu é a redenção. Ele te resgatou, ele te libertou, ele te livrou e ele te justificou diante do Pai, dando a você a herança das promessas da palavra de Deus, das promessas contidas na cruz do Calvário, na vitória que ele alcançou na cruz do Calvário. Glória a Deus. Ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. E ainda que nós não queiramos, Deus usa homens, mulheres como eu, homens como outros tantos que vocês veem e ouvindo falar a palavra de Deus, que vocês ouvem falar a palavra de Deus. Deus usa homens, Deus chama homens, Deus envia o Espírito Santo para dar discernimento, revelação da palavra dele. E através do homem, nós intercedemos junto ao Espírito Santo em nome de Jesus Cristo, atuando na tríade, na trindade divina, para que todos nós alcancemos as graças e os favores de Deus que já nos foram garantidos, mas que, porém, nós precisamos tomar posse, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus é Deus. Jesus Cristo falou aqui na terra o que ele sabia do Pai. E por isso o Pai confirma as palavras que estão escritas neste livro, que muitos sequer pegam nas suas mãos, que muitos sequer conhecem ou abrem, que muitos que estão sofrendo aflições, tribulações, tristezas, decepções, que estão angustiados, que não têm direção, que estão perdidos, não sabem o que fazer. E a resposta está aqui na palavra. A palavra é Jesus, Jesus é o verbo. Em João está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo é Jesus, a palavra de Deus. E ele é a promessa. E junto com Jesus Cristo vem a promessa de justificação,
vem a promessa de vitória, vem a promessa de redenção, vem a promessa de restituição. Mas o mais importante de tudo isso não é aquilo que nós podemos obter tendo Jesus Cristo em nossas vidas, como essência das nossas vidas, em nossos corações. O mais importante de tudo é nós conhecermos esse Jesus, conhecermos esse Deus, sabermos o quanto Ele é bom, quão grande é o seu amor, incondicional e verdadeiro, amor que não existe igual. Ele é soberano e Ele te ama e Ele te chama todos os dias Ele está batendo nas tuas costas, Ele está batendo no teu coração. Todos os dias você tem um lapso de pensamento e você lembra de Deus. Mas você às vezes ignora, você acha que esse Deus não é mais aquele Deus que operou no passado. Engano seu. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus continua realizando maravilhas em nossas vidas. Ele é muito bom, Ele te ama muito e Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a palavra para você hoje. Ele prometeu algo para você. E você acha que Ele não vai cumprir, que Ele esqueceu de você, que está demorando demais? Pois saiba, se coloque em posição, se conserte com Deus, peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, porque Ele vai cumprir a sua promessa e só depende de você. Porque Deus fala e cumpre, Ele é o sim e Ele é o amém. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Deus nos unge, Deus nos capacita, Deus nos torna prontos para toda e qualquer dificuldade. Uma vez que eu aceito Cristo, que eu estendo a minha mão, pego a mão dele com força e ele me puxa do lamaçal do pecado, daquela situação constrangedora que eu estava vivendo, ou que eu estou vivendo, ele me puxa, ele me torna puro e limpo, e ele me unge, ele me capacita, ele me torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E se não se fez novo na sua vida, é porque você ainda não passou pela experiência do novo nascimento, da regeneração. Porque quando você aceita Jesus, quando você aceita Cristo no teu coração, você se torna santo. Você é santo. Não existe neste mundo um crente que não seja santo. Se não é santo, é porque não é crente, é porque não é salvo. Aí nós podemos ver quem são os ímpios e quem são os crentes, quem são os santos. Porque aquele que é do mundo ama as coisas do mundo. Aquele que é de Deus ama as coisas que é de Deus. Aquele que é do mundo tem características do mundo. Aquele que é de Deus busca os frutos do Espírito. Aí nós percebemos então, nós podemos saber quem é de Deus. Se eu sou salva ou não, se eu sou remida ou não, se eu nasci de novo ou não. Ele te capacita. Ele é justo, ele é fiel, ele não volta atrás. Se a situação é difícil, a situação é difícil porque você está vendo com os teus olhos e com as suas próprias forças. Mas no momento em que você disser, Deus, eu entrego nas tuas mãos. No momento em que você disser, eu sou teu, eu sou tua, eu me rendo diante de ti e entrego nas tuas mãos a minha vida e tudo que me pertence e tudo que diz respeito a mim, então os problemas ficarão pequenininhos porque você vai ver a grandeza, a maravilha desse Deus que nós amamos tanto, que eu amo tanto e que já fez tanto na minha vida. E é por isso que eu estou aqui agora, neste momento, falando com você.
Eu poderia estar aqui assistindo televisão, vendo uma novela, lendo uma revista, indo para a praia, para o mar, porque eu moro bem pertinho. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas não. Eu quero dizer para você que esse Deus fez maravilhas na minha vida, Ele vai fazer na tua também. E louvado seja o nome de Jesus, que também nos selou, além de Ele nos ungir, Ele nos sela, Ele nos brinda com o sangue do Cordeiro, nos deu o penhor do Espírito Santo nos nossos corações, e por isso nós temos consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nós sabemos quando nós estamos pecando, nós sabemos quando nós estamos agradando a Deus e quando nós não estamos agradando a Deus, porque nós temos consciência, discernimento através do Espírito de Deus, porque Ele coloca em nós um novo coração, um coração de carne. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, e Ele escreve aqui neste coração todos os mandamentos, todas as leis. Não é possível que você não saiba, porque você nasce de novo, imagem e semelhança de Deus. Acredite, tenha fé, se levanta, chega de ficar prostrado, levanta dessa cadeira, levanta desse sofá, levanta dessa cama. Até quando você vai deixar o diabo sapatear na tua vida? As pessoas que desejam o teu mal sorrirem, gargalharem de você, até quando você vai deixar que o diabo faça chacota de você, se você só precisa dizer: Senhor, eu estou aqui e eu te reconheço como Senhor da minha vida. Eu entrego a Ti a minha vida, Senhor, porque o Senhor é fiel e cumpre as suas palavras. Porque quantas são as promessas de Deus, no verso 20 do 2 Coríntios 1, 20. Porque quantas são as suas promessas, as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e o amém, que é Jesus Cristo. Glória, glória a Deus. Acredite nessa palavra e ore comigo agora, se você crê. Eu creio, eu tomo para mim essa palavra. Eu vivo neste mundo. Eu também tenho questões a serem resolvidas, pendentes aqui nessa terra, mas eu entrego todas elas a Jesus Cristo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos terminar este dia, esta tarde de quinta-feira, entregando ao Senhor todas as questões, todas, não importa qual seja a questão, não importa quão grande pareça essa montanha para você, porque na palavra de Deus diz que se você disser a montanha para se mover e disser aonde, na Bíblia diz para o mar, ela se move. E eu acredito que se eu disser em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder, não sou eu, não são as minhas palavras, não são os meus pensamentos, não é um determinismo psicológico, não é a minha vontade, não é o meu desejo, mas é a palavra de Deus que não volta vazia, é a palavra de Deus que é o verbo, que é Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo todo joelho se dobra. Por isso ele vence todas as causas, por isso ele pode curar todas as doenças. Mas não se iluda, nem sempre a resposta da oração é aquela que você está esperando, porque Deus conhece o amanhã. Então viva o hoje. E neste momento, você tem o poder de decisão. Você pode orar comigo, ou você pode desligar, pode deixar de ouvir o que eu estou dizendo e simplesmente esquecer tudo. Mas você tem a possibilidade de orar comigo e entregar a tua vida a Deus, e entregar com a tua vida a Deus todos os teus problemas.
E não só os problemas, mas também as alegrias, agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque se nós estamos vivos hoje, é porque Ele permitiu que nós estivéssemos vivos. Então, vamos orar agora. Feche os teus olhos, em atitude de contrição. Pense firme em Deus, tenha fé e vamos orar em nome de Jesus agora. Ó Deus poderoso, Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu agora o entrego nas tuas mãos, Senhor Jesus, todas as pessoas que ouviram esta palavra, Senhor meu Deus. Todas as pessoas que estão entregando-se a Ti neste momento, dizendo que o Senhor Deus é o dono da vida delas, é o dono da minha vida, e eu Te amo por isso, Senhor. Eu Te amo por isso, Senhor. Eu Te amo por isso, Senhor. Todas que estão, Senhor, entregando-se a Ti neste momento, que estão com os seus corações contritos, que estão sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus, ó Deus. Recebe, Senhor, junto a Ti. Escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Apaga as suas transgressões, ó Deus, esquece dos seus pecados, Senhor Jesus. E, ó Deus, que toda circunstância adversa da vida deles, Senhor, seja resolvida da melhor forma possível pelo Senhor. Envia os teus anjos para que estejam agindo, Senhor, para que estejam mudando as circunstâncias ao nosso favor, Senhor, porque Tu és o Deus da vitória e o Senhor Deus é fiel. E para o Senhor Deus, em Jesus Cristo, nós temos o sim e o amém. Em nome de Jesus, para a sua glória. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Que Deus os abençoe muito. Amém.